ligar a internet, porque vai ficar vindo mensagem que isso atrapalha. Olha, é creme, tá, gente, né? Olha. Pegar o espelho pra me olhar com calma, pra gente poder conversar e bater um papo. Deixa eu ver. Não tá. Ó o estado do espelho. Não tá. E oi, gente! Bom dia, tudo bem com vocês? Eu decidi fazer esse vídeo, bater um papo com vocês para falar um pouquinho sobre autoestima, sobre beleza, né? Eu tomei banho, finalizei meu cabelo, só que eu vou me maquiar agora e quero conversar com vocês para falar um pouquinho sobre isso, né? Fiz uma limpeza de pele agora para poder me maquiar. O certo é fazer, acho que à noite, né? Quando você vai dormir, né? Que daí você faz toda aquela preparação, né? Da pele e tudo mais. Aqui, do meu lado, os vizinhos estão fazendo uma reforma. Mas eu não quero deixar de gravar esse vídeo. Se eu vi batido alguma coisa, eu paro e volto. Beleza? E aí, gente? Como que vocês estão? Por que eu decidi fazer esse vídeo e falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre beleza, autoestima, sobre o poder. Esse poder, né? Vamos se falar da postura, né? Do posicionamento, que traz uma autoridade, gente. Aí vai ficar bem na frente, né? Se eu... Peraí, vou tentar de tudo não colocar na frente da câmera. Porque eu quero muito bater esse papo com vocês. Já tem dias que eu tô tentando, né, gravar. Até gravei, mas eu deletei. E o que acontece? Eu passei por um processo em relação a isso, autoridade, a entender quem eu sou de fato. Há algum tempo atrás eu passei por um processo de entender a minha identidade, de entender quem eu sou, de entender tudo isso que eu passava com relação à minha pessoa. Por que eu passava? Porque eu me achava feia. Gente, a diferença quando a gente usa base, meu Deus, me lira bem. Depois vocês vão ver quando eu terminar. Eu me achava feia, né? E assim, não me achava alinhada com os padrões de beleza, né? Eu não sou uma mulher gorda, assim, do peso, nada disso, né? Mas a gente, por não ter, isso é muito importante, viu, pra você que tem filho, você validar sempre o seu filho e ele entender que ele é lindo, que ele é perfeito, porque isso reflete demais depois quando adulto, tá? Minha mãe não falava que eu era feia de forma alguma, gente, pelo contrário. Porém, eu não tinha validação de que eu era bonita, né? Não tinha essa validação. E outra coisa, né? A minha mãe, aí eu vou dizer que era uma coisa assim que eu falo que é uma ignorância. Infelizmente, existe isso, tá, gente? Meu cabelo é cacheado. Daqui a pouco eu vou soltar pra vocês verem quando terminar a maquiagem. E quando eu era criança, minha mãe tem cabelo liso. Minha mãe penteava seco. Gente, esse cabelo, em hipótese alguma, se penteia seco. Se penteia. Gente, a luz tá horrível, né? Parece que essa base é branca, mas não é, tá? Depois que eu terminar, vocês vão ver só. Ela não é branca, tá? Ela é do tom da minha pele negra. Essa base aqui, ó. Vou fazer propaganda da base. Nem sei se tem pra vender na internet. Eu vou dar uma pesquisada, porque pra pele negra eu achei ela maravilhosa. Eu gostei. A minha mãe alisava, penteava seco e comprava shampoo alisante pro nosso cabelo. Eu falo nosso cabelo porque era eu e minhas irmãs. Então, assim, a gente nunca viu nosso cabelo com cacho. E, de fato, eu acreditava que o meu cabelo era ruim. Já viram isso? Cabelo ruim? Pois é. Não existe cabelo ruim, gente. Existe cabelo crespo, cacheado, ondulado, liso. Cabelo ruim, cabelo bom. Cabelo não tem sentimento. Não existe, tá? Já desbloqueia isso. Mas eu tinha esse bloqueio quando eu era criança. Então, quando eu fui me formando adolescente,
Sabe o que eu fazia? Foi a época assim que a época da chapinha, vocês lembram? Que surgiu, né, a chapinha na tomada. Surgiu não, na verdade acho que já tinha. Mas foi a moda de que todo mundo passava chapinha no cabelo. Então, nos meus 12 para 13 anos, eu comecei a cuidar mais, né, eu mesma, cuidar do meu cabelo. Porque o meu cabelo era muito, muito cheio e comprido. Então, minha mãe fazia um coque, né, penteava daquele jeito que ela penteava. Nossa Deus, era um... Eu lembro até hoje, gente, eu via estrela. Cada vez que ela penteava meu cabelo, ela arrancava os tufos de cabelo. Vocês estão ouvindo barulho do vizinho? Gente, eu não vou cortar o vídeo. Eu quero muito gravar esse vídeo e vocês vão ouvir barulho mesmo. Prestem atenção aqui. E aí, minha mãe tirava, né, voltando, tirava os tufão do meu cabelo cada vez que ela penteava, desembaraçava. Gente, era uma tortura toda vez que ela penteava o nosso cabelo. Uma tortura. A gente chorava muito, muito mesmo. Gente, como que isso criou um bloqueio? Que meu cabelo de fato era ruim, que eu queria ter o cabelo liso. Até então, como que isso mexeu na minha identidade como mulher, como pessoa? Hoje eu tô com 36 anos e hoje eu falo pra vocês, hoje eu sou outra pessoa. Outra pessoa. Gente, as maquiagens que eu mais uso eu ponho então. Essa é necessária. E com isso, me afetou. Eu sinto que me afetou muito. Por quê? Um tempo foi passando, como eu falei, né? Com 12 anos eu descobri a chapinha, a gente pegava a chapinha não tinha... Ai, como é que chama? Ela era aquela chapinha mesmo, de ferro, sabe? A gente passava no cabelo, pegava emprestado, né? Não tinha condições para comprar. Daí a gente chegou a um ponto da gente passar ferro. A gente deitava a nossa cabeça na tábua de passar e passava ferro no cabelo. Tanto eu passava das minhas irmãs passavam em mim. Minha irmã passava em mim. Vocês sabem o que é isso? Vocês têm noção do que é isso? Gente, pois é. Pois é. Eu passava ferro no cabelo para poder ficar no padrão de beleza da sociedade. Porque eu não me achava bonita. Eu era magrela. Magrela. Os meus 13 anos, eu era muito magra. A gente acha que eu pesava uns 40 quilos. Magra. Me achava feia, sem bunda, sem corpo, sabe? E adolescente já viu, né? Quer se sentir bonita, chamar a atenção dos menininhos, né? A gente tinha muito disso. E acabou que o tempo foi passando. Teve um tempo que eu usei Enê no cabelo. Enê Rená, já ouviu falar? Pois é. Quem é das antigas aí vai saber. Eu não sei nem se ainda existe esse negócio. Primeiro eu comecei com o Enê Pelúcia, porque minha mãe, ela tem cabelo liso. Só que ela também usava, por causa de ser pretinho, sabe? Ele não era tinta, mas ele meio que baixava o cabelo dela, sabe? Minha mãe é branquinha, eu, né? Sou negra, minhas irmãs são branquinhas, mas a gente puxou muito o cabelo do meu pai, né? Meu pai que é negro e tem o cabelo, né, crespo. E aí, as minhas irmãs também alisavam o cabelo. A gente comprava produto de alisar o cabelo e alisava o cabelo. E assim foi indo até vir a progressiva com o alisamento. Muitas mulheres faziam o relaxamento, não sei se ainda fazem, não sei. Faziam o relaxamento e depois fazia, né, o alisamento. Por quê? Gente, eu achava que meu cabelo era muito ruim, porque não dava um mês, a raiz estava enorme, então eu fazia relaxamento. Até então, eu não entendia que meu cabelo tinha um bom crescimento, porque eu vivia cortando as pontas. Por eu viver alisando, viver fazendo chapinha e prancha, ele quebrava. Eu vivia cortando as pontas. Eu falava pra todo mundo, meu cabelo não cresce. Ih, meu cabelo é horrível. E não é. Aí eu vou chegar nesse ponto. Não é. Então, com isso, gente, como a gente fica escravo, né, de uma coisa assim. Eu paro pra pensar e fico, gente, como pode, né? Pois é, isso aconteceu comigo e com as minhas irmãs também. Claro, o tempo foi passando, continuei do mesmo jeito. Até que a minha irmã caçula, ela tinha um cabelo pretinho também, comprido, na cintura. Lindo, 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 lindo. Também passava veneno no cabelo, né? Franjinha, coisa mais linda. Eu não sei nem se eu tenho foto dela dessa época. E acabou que uma vez eu vi ela, cabelo cacheado na raiz, o cabelão preso, sempre preso, preso, preso. Eu não sabia que ela estava em transição.
E eu achava estranho, liga, porque esse cabelo tá assim, né? E ela nunca falava nada. Minha irmã é meio calada, ela não conta mesmo. E aí, um dia, ela aparece com o cabelo cortado, gente. Pensa num susto. Cabelão compridão até abaixo das costas, aqui perto da bunda, aqui, sabe, do bumbum. Ela me aparece com o cabelo cortado. Tipo o Joãozinho, cortado. Vocês imaginam no susto, todo mundo da família comentou: você é louca, por que você fez isso? Cabelo não sei o quê, por quê? E vocês acham que ela deu alguma explicação? Que? Ela não tava nem aí. Ela queria era ficar cacheada, porque tava na moda. E a gente tava escrava, fala a verdade. As pessoas falam assim: cabelo cacheado dá trabalho. Gente, de verdade, meu cabelo não dá trabalho nenhum. Vocês não têm ideia. O meu cabelo não me dá trabalho. Ela fez a transição dela, né? Fez a transição, fez o BC, incentivou a minha outra irmã do meio a fazer o BC também. Eu com a minha irmã caçula, são 8 anos de diferença, né? Incentivou a minha irmã do meio a fazer. A minha irmã do meio já, no caso, é 1 ano e meio, quase 2 anos de diferença. E eu fiquei assim, ué, as duas fez transição. Não vou fazer, não vai ficar legal, porque meu cabelo é crespo, meu cabelo não é igual ao delas cacheado, meu cabelo é horrível, não vai ficar legal. Passou. Até que um dia, eu lembro até hoje, gente, eu fiz relaxamento com progressiva. Mas a minha cabeça minava água. Eu me machucava pra ficar bonita. Peraí, não faz sentido isso. Será que isso tá agradando a Deus? Eu sou cristã, sabe, gente? Então, eu comecei a questionar. Até que ponto vai a vaidade? Até que ponto vai o exagero das coisas? Vaidade não, vamos trocar a palavra, né? O exagero. Sabe? E eu peguei e falei, não, peraí. Não, machuquei na cabeça. Eu fiquei 1 semana sem poder relar no couro cabeludo, porque minava água. Ela fez relaxamento com progressiva, mas ela fez primeiro o processo do relaxamento. Só que o relaxamento que ela usou, gente, eu não lembro. Eu não lembro o nome, não lembro qual era. E cabeleireira profissional, tá? Que tinha nome na época da onde eu morava. Aí eu sei que ela fez relaxamento, secou, bateu o secador e passou a progressiva com o formol. Eu não sei se foi isso. No outro dia eu fiquei doente por conta, né, de respirar aquilo. E o couro cabeludo. Me dando água. Gente, como... Nossa, vocês não têm ideia. Depois disso, eu de fato parei para pensar, né, sobre a transição. Passou mais ou menos 1 mês. Aí eu já tinha um dedo, né, de raiz. Eu falei, quer saber? Não vou mais fazer progressiva. Porque eu tava fazendo progressiva a cada 2 meses, 3 meses. E quando eu não fazia progressiva, eu fazia botox. Eu tava gastando muito com produto. E eu falei, vou criar coragem e vou fazer o BC também. Seja o que Deus quiser. Eu não aguento mais ser escrava disso. Era a progressiva que eu fazia. Cada vez que eu fazia a prancha no cabelo, né, fazia a escova com secador, com prancha, era 2 horas que eu ficava ali, sabe? Naquele negócio. Vocês imaginam? 2 horas, gente. Eu fico boba de ver como eu fazia isso, mas fazia. Não, eu falei, não quero mais isso pra minha vida. Não quero mais isso pra minha vida. Se de fato me trouxer a liberdade, como eu via minha irmã, vi meu cabelo da minha irmã crescendo, vi ela, sabe, cuidando dele. Eu falei, vou seguir nessa linha. Aí comecei a pesquisar, inclusive, cabelo cacheado. Eu falei, cara, tem uma mulher que eu sigo, que eu acho ela fantástica, que foi na época que eu fiz o BC. Eu nem sei se ela tem canal ainda no YouTube, porque ela tinha canal no YouTube, que é a Gilviana. Eu acho que ela não tem mais, eu acho, não sei, eu nunca mais segui ela. Eu seguia muito das dicas que ela dava, dos cremes que ela usava, enfim. Fiz o BC. Quando eu fiz o BC, a minha filha na época tinha 5 anos ou 6. Eu sei que eu fiz o BC em 2016. No comecinho de 2016. Meio do ano, mais ou menos. Ela olhou pra minha cara e falou assim, mamãe, você tá tão feia. Gente, peraí. Fui pegar água. Essa garrafinha eu ganhei de um amigo, mas personalizada, mas na hora de eu comprar outra. E ela falou assim, mamãe, você tá tão feia. Na hora eu ri, dei risada e falei assim, bora.
Minha filha é uma criança, não entende nada disso ainda. Calma, é um processo. E, gente, de fato, meu cabelo, no começo, vou postar as fotos aqui, ficou horrível. Horrível, porque ele não tinha definição. Então, cabelo cacheado, até ele pegar uma certa definição, demorou. Então, ele passou por fases e por etapa. Qual foi o erro que eu cometi e que você, que se estiver fazendo transição, não faça isso? É uma dica. Foi pintar o cabelo. E eu senti que isso demorou muito mais para ele definir. Muito mais. Mesmo hidratando, mesmo e tal, fazendo um monte de coisa. Hoje eu não hidrato, hoje eu não pinto, hoje eu não faço nada. Mas eu fiz muito, tá? A última uma escolha que eu fiz de ter ele natural mesmo. Preciso fazer hidratação? Preciso. Não tô falando que você não faz isso, tem que fazer, tá? E quando eu fiz essa mudança, eu quero falar rapidinho para não deixar um vídeo muito longo. Quando eu fiz essa transição, essa mudança, gente, foi até assim, eu comecei a me identificar, a me achar mais bonita, a me arrumar mais. Foi vou dizer que foi um incentivo para me arrumar mais? Foi. E comecei, eu trabalhava, hoje eu sou corretora de imóveis e eu trabalhava em escritório, né? Então uma das coisas que eu sempre achei muito bonita é aquelas mulheres se arrumando de salto, sabe? Indo trabalhar, dirigindo carro, toda maquiada, tudo sempre. E eu me via nessas mulheres, eu me via. E só tá faltando carro, tá, gente? Só tá faltando carro, porque de fato eu me arrumo. Quando eu tava com o carro, com meu ex, eu falava, gente, cheguei aonde eu queria estar. E não é só isso, né, claro. É o poder que eu falo de quando você, de fato, se conhece, se entende, quando você, de fato, se posiciona. A partir daí, eu também comecei, assim, como eu trabalhava na área de imobiliária, eu não era corretora. Assim que eu vim para Taubaté, eu arrumei um serviço para trabalhar como atendente de correspondente bancário. Então, trabalhei por um bom tempo como atendente, recepcionista, né, auxiliando ali correspondente bancário. Com isso, eu aprendi muito sobre o sistema, sobre financiamento habitacional, consignado, aprendi muito. Isso me abriu portas. E quando eu trabalhei com ela, né, com a minha primeira patroa, vamos dizer assim, aqui de Taubaté, eu ia junto com ela nos bancos, nas reuniões que tinha, né? As reuniões que tinha para correspondente bancário era dentro do banco. Eu ia com ela nos cartórios. Caracas, eu olhava aqui, ela falava, não, eu tô fora do normal, eu tava de tênis. Eu tava de tênis. Tênis, e tem momentos que você, né? Eu falava, não, tô fora, não, tá errado. Sabe? Tênis colorido fake, enfim. Eu falei, não, eu preciso mudar isso, né? E comecei a me arrumar mais. Então, foi um incentivo também, não só a mudança do meu cabelo, como também a mudança, né, de roupa. Comecei a pesquisar mais roupa, comecei a dar uma olhadinha. Hoje tem muito brechó, mas na época quase não tinha muito, sabe? E comecei a pegar uma peça de roupa e falar, caracas, isso aqui eu consigo usar com, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês, tá? Eu tô com essa camiseta aqui, ó. Eu tô com uma calça, ó. Essa camiseta, eu uso ela com calça social, com calça jeans, com leg para fazer caminhada. Então dá para usar ela de várias formas, com blazer por cima. Então é o que eu faço com as minhas roupas. Quando eu vou pegar uma blusa, vou comprar algo, eu sempre me pergunto com quais roupas que eu consigo usar. Dá pra usar com saia, aí fica lindo com aquela saia plissada, sabe, um tênisinho branco, tá perfeito. Então você cria vários looks e isso eu fui aprendendo. Comecei a estudar sobre isso, fui aprendendo. Fui entendendo, né, o que aconteceu depois que eu comecei a entender, a aprender, estudei oratória, comecei a ler muitos livros para poder falar melhor. Com o tempo, né, eu melhorei meu posicionamento. E isso eu percebi que começou a chamar a atenção das pessoas. Não com relação à sensualidade, essas coisas, nada disso, porque eu não uso roupa curta, eu não uso decote, eu não gosto. Mas com relação a posicionamento de fato. Uma mulher mais séria, uma mulher mais assim, que chega. Sabe aquelas pessoas que você olha assim, chega no ambiente? Eu vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo porque é um exemplo que eu olhava e falava, cara, essa mulher deve ser advogada. Às vezes eu tava na rua, no centro, aqui, né? E eu vi a mulher passando de salto com bolsa, bolsinha de lado, assim, sabe?
toda elegante. Todo mundo olhava. Todo mundo da rua olhava. E a primeira coisa que vem na cabeça: deve ser advogada. Nossa, olha só essa roupa. Gente, que lindo. Olha esse sapato. As pessoas olham e já associa a uma profissão. Por que advogado? Dei o exemplo de advogado, porque advogado tem autoridade, né? A gente vê advogado, né, que resolve problemas, que soluciona os problemas, e tem essa autoridade. Então, associa, né? A gente associa a isso. E acabou que eu falei, peraí. Só que eu gosto da área de imobiliária, né? Eu entrei como correspondente, depois fui atendente, depois trabalhei como gerente administrativo, e assim foi indo. Até eu finalmente tirar o Cresce. E deixa eu continuar me maquiando, né? Conversando com vocês, esqueci, eu preciso terminar. E tirei o Cresce. E mesmo assim, depois que eu tirei o Cresce, né? Eu percebi que isso mudou muito mais. Me abriu portas, de fato, em lugares, assim, construtoras, imobiliárias. E, gente, como que, assim, o posicionamento, quando você se posiciona, não só na questão de fala, de postura, mas assim, a sua estética, vamos dizer assim, a sua beleza, né? Como que você. Cara, você não precisa ser magrela. Não. Você não precisa usar maquiagem cara. Não precisa. Sabe, comprar um iPhone de última geração. Se eu mostrar pra vocês esse celular que eu tô gravando, vocês vão ficar de queixo caído. É um Xiaomi que eu fiz o favor de quebrar a tela dele tá totalmente trincada. Tô gravando. É a minha ferramenta de trabalho. É com ele que eu falo com mais de 10, 15 clientes por dia. Entendeu? Então não precisa. Tá entendendo? Hoje eu ouvi uma coisa que eu falei, é isso. Sabe você fazer o arroz e o feijão bem feito? É isso. E de fato aí eu comecei a entender. Claro que eu estudei, além do Cresce que eu tirei, que eu não tirei o Cresce, eu estudei. Técnico em transações imobiliárias, eu fiz o curso disso. É que as pessoas falam assim, você não aprende nada no curso. Olha, gente, eu não sei a escola que você fez o curso, porque a escola que eu fiz, uma escola muito boa, eu aprendi muita coisa assim, que foi muito, e está sendo muito válido para mim, tá? Então eu estudei oratória, eu estudei inclusive moda e estilo, né? Fiz um cursinho de moda e estilo que me abriu a mente. Eu não fiz ainda a paleta de cor para saber qual que é a minha paleta de cor, mas eu identifico algumas roupas que me deixam com mais presença, né? Me deixam mais assim... que chama mais atenção, né? O vermelho, por exemplo, é cor quente, né? Laranja, né? Eu gosto muito do nude, né? Eu gosto muito do nude. O nude me traz uma seriedade maior. Então tem roupas assim cores, né? Que eu me identifico. E, gente, vou tirar me maquiando, né? Batendo papo com vocês. E me maquiando. Então, é isso. Gente, como é fantástico. Ano passado, foi quando eu me separei, né? Em agosto de 2024. Então, quando eu me separei, eu fui trabalhar em uma imobiliária, né? Essa imobiliária, ele queria muito que eu continuasse. Só que não deu muito certo dele ficar aqui. Ele é de São José dos Campos e o mercado aqui é um pouquinho diferente, né? Onde eu moro. E aí, ele infelizmente fechou, não deu muito certo. Eu sou dessas que eu corro, né? Não posso ficar sem trabalhar. Como corretora, eu posso trabalhar autônoma, mas a imobiliária, ela fornece, né, a assistência, a lead, né, plataformas. E hoje eu não tenho condições de pagar isso, né? Então, pelo fato dela fornecer, facilita muito mais o nosso trabalho. Então, uma das coisas que eu gosto de trabalhar em imobiliária é isso. Apesar de eu ter um sonho de ainda montar meu escritório aí, quem sabe. E logo que eu fui trabalhar em uma outra imobiliária, eu fui para a área de lançamento. Só que lançamento você faz muito plantão, né? Plantões de final de semana, né? Ia das 9 às 5, o horário era bem puxado. E eu trabalhei até julho desse ano. Eu nunca vi uma despedida de um dono de uma imobiliária como eu vi dessa imobiliária que eu trabalhei. Gente, eu me senti muito amada. E quando eu saí, eles falaram pra mim, você foi uma das melhores corretoras que trabalhou com a gente. Não falo só de resultado, porque isso também é outra coisa que
é fato. Quando você se posiciona, os resultados vêm. O carisma, né? A forma que você atende. Então, eu fiquei muito feliz, sabe? Dele, de fato, eu deixei as portas abertas e ele falou pra mim: a hora que você quiser voltar, você volta. E isso me deixou muito feliz, porque eu sei que eu cheguei aonde eu cheguei porque lá atrás eu precisei mudar. Eu me posicionei. E o quanto que eu sei, hoje eu escuto muitos elogios, né? De que, de que, nossa, você é tão bonita, nossa, você é linda. Já me chamaram para ser modelo, gente. Para finalizar, eu quero finalizar porque tá longo já. É isso. Se posicionar. Então, o posicionamento, ele traz autoridade, aonde você passa confiança para as pessoas. Não precisa abrir a boca. Você olha e fala: essa pessoa assim, assim, assado. Porque passa autoridade, passa confiança. A partir disso, as portas se abrem. Mas tudo começa com a mudança aqui. Primeiro eu mudei aqui, para depois mudar meu cabelo, ver que meu cabelo de fato é lindo, perfeito, do jeito que Deus fez. Para depois eu entender que eu sou linda, né? E aí eu comecei a trabalhar minha identidade. De fato, eu sou linda, eu sou perfeita. E eu me amo assim. É isso. É disso que você precisa. Se posicionar. O que tá faltando? Mira, eu não me acho linda. Eu tô gorda, eu tô isso, eu tô aquilo. Olha, a primeira coisa, uma das coisas que eu fiz foi acompanhar. Não acompanhar essas magras, não é isso. Fui começar a entender de fato quem eu sou, quem eu era. E quem eu sou hoje, eu mudei muito. Mas eu quis mudar. Por mais que eu não me achasse bonita. E depois eu quis mudar e nessa mudança eu falei: não, eu sou bonita. Deus me fez assim, eu sou linda, eu sou perfeita. E é o que eu escuto todos os dias. Você é linda. Você sabia que você é linda? E eu fico, gente, é tão gostoso ouvir isso, né? Aí eu amo. Eu não sei vocês, mas eu adoro. E isso me levou a lugares que eu não esperava. Não falo só de imobiliária, como eu citei desse dono que eu trabalhei. Hoje eu acabei saindo por conta de horários, né, com as crianças. Fui para uma construtora que também, o proprietário, na época, ficou sabendo que eu ia sair, falou: vem trabalhar comigo, por favor, vem, né, trabalhar aqui comigo, eu vejo o seu resultado. Foi uma das corretoras que mais vendi na época, né, o empreendimento dele. Fiquei muito feliz também, porque eu falei: caramba, olha o tanto de corretor que tem no mercado. Ele olhou para mim, peraí. Então, também, né, refletiu. Só que não deu muito certo, infelizmente, não deu muito certo. Mas aí no dia que eu saí da construtora e fui trabalhar em uma outra imobiliária, a gente, vou finalizar aqui, estão começando a obra aqui. Eu fui trabalhar em uma outra imobiliária, antes de trabalhar eu falei pro rapaz: olha, desculpa, não vou aceitar a proposta, porque tá muito corrido pra mim, porque isso, porque aquilo, e eu tenho 3 filhos, uma das minhas meninas só estudar na parte da tarde, então não vai dar, não vou conseguir ir pra imobiliária. Aí ele falou: não, de forma alguma, vem trabalhar comigo, vem pra cá, você pode trabalhar de casa, não precisa vir todos os dias, vem na parte da tarde só, já que sua filha estuda à tarde, que é o que eu vou fazer hoje, vou na parte da tarde. E eu falei: caramba, tá bom, né, eu vou porque eu preciso de imobiliária, eu preciso, né, de lead, né, e apesar que tem plataformas gratuitas que dá pra você trabalhar e tal, vou fazer um teste. E quando eu cheguei pra fazer a entrevista, o proprietário olhou pra minha cara e falou assim: você sabia que você é a mulher mais esperada do ano? Cara, como eu ouvi falar de você. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Eu falei: nossa, mas tudo isso é quando a gente encontra a nossa identidade. E eu não tô falando só de estética, tá, gente? Pra finalizar a cerejinha do bolo, é um encontro verdadeiro com Cristo que eu tive também. Eu vou falar que esse foi o principal. Eu sempre fui cristã, desde pequenininha, mas a partir do momento que eu tomei a decisão de entender esse verdadeiro evangélico, de entender quem é esse Jesus de fato. Por mais que eu fosse desde pequenininha, eu nunca peguei a Bíblia mesmo para ler, para conhecer. E eu comecei: Jesus, eu quero te conhecer, eu quero saber quem tu és, porque eu escuto de ouvir falar, mas eu quero sentir, eu quero saber.
E mesmo sendo, olha só, gente, por isso que eu falo, cuidado com a religiosidade. Hoje eu sou de outro ministério, sou de outra igreja, sou da Batista, né, da cidade. E a minha igreja que não prega religião, tá? Eu gosto bastante, não tô aqui pra falar de igreja, não é isso, mas é onde eu vou. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Antes de ir pra lá, que já tem 2 anos que eu tô lá, eu fiz esse desbloqueio da religião. Que não é assunto pra esse vídeo, mas é o que eu quero só pra vocês poderem entender. Tô olhando aqui, o vizinho deve estar ali. Só pra vocês poderem entender. Quando Deus, eu comecei a buscar Deus, comecei a fazer devocional, comecei a entender, Deus abriu a minha mente. E quando eu falei, Senhor, o Espírito Santo habita em mim, eu sou o templo do Espírito Santo. A partir disso eu comecei, sim, de fato me achar linda, de fato me achar bonita. Eu sou filha do rei. Peraí, meu paizinho é lindo, olha as coisas que ele fez, e por que eu tô me achando feia? Eu sou perfeita, eu sou linda, perfeita, e foi isso. E falei muito. Mas é isso, gente, ó. Eu tô tentando fazer vlog. Vou fazer, calma, tenho muita paciência. Minha casa não é grande, minha casa é pequenininha. Quero mostrar um pouquinho dessa rotina de correria de manhã, de acordar cedo. Quero. Vou dizer pra vocês que eu gravei, mas o meu celular, ele tá com a câmera horrível. E uma das coisas que eu quero fazer agora é comprar aquele microfoninho de lapela, né, pra ficar mais perto do som. Que por mais que eu coloque o celular distante pra gravar ali, a gente comendo, almoçando, alguma coisa assim, eu fico com o microfone, né, vocês conseguem ouvir. E é isso. É um canal novo, que eu quero mostrar minha rotina, conversar, bater um papo com vocês, que eu acho que vale muito a pena a gente bater esse papo, vocês falarem de ideias. Meio, olha, grava vídeo assim, eu vejo que tem vídeo de rotina aí explodindo, né? E eu quero trazer isso pra vocês também. Sou mãe de 3 separada. A rotina é puxada, tem cachorro, tem um gato, trabalho como, né, corretora de imóveis, estudo, faço faculdade, 1 milhão de coisas. Mas eu quero mostrar pra vocês, a gente consegue. Nós conseguimos. Deus criou a gente mulher assim, ó. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.